Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a aula que traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. De acordo com o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 19. Nós temos um texto de ouro que fala que Cristo é a nossa paz, nos fez um pelo Espírito Santo da verdade, da unidade. E o primeiro tópico vai tratar Cristo desfez a inimizade entre os povos, causado pelo exclusivismo israelita. Estudaremos na aula extra sobre o povo hoje dentro do templo, que antigamente ficava fora do templo. Estudaremos um pouco a respeito da lei. Vamos para o nosso comentário de hoje. Queridos, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19, onde na igreja de Cristo foi unida judeus e gentios, edificando-se um único povo, que passou a ser povo de Deus, a igreja criada por Deus para ser instrumento de união de ambos os povos. Em Cristo, todos nós temos um ponto de encontro, de paz, sem nenhum obstáculo ou separação, nenhuma barreira ou muro de separação. O que nós vemos é que Cristo na cruz, na sua carne, ele passou a ser o centro de reconciliação entre os povos. Não havia objetivo da parte de Deus fazer da nação de Israel uma elite divina, uma nação exclusivista. Deus escolheu a nação de Israel, foi para fazer de Israel uma bênção para as nações, para os demais povos. Mas Israel escolheu a soberba, os mesmos pecados cometidos das nações. Ficou enferma pelos pecados dos gentios. E Israel esqueceu-se de sua incumbência e apegou-se aos seus privilégios, e assim são hoje muitas as congregações que abandonam as suas, ou seja, abandonam os intentos do seu Criador, do seu Deus, e desrespeitam o objetivo principal da sua missão, ser bênção para o povo. Israel ficou iludida espiritualmente por causa dos seus privilégios, de onde saiu o Messias, de onde sai a bênção, de onde saiu as escrituras, as profecias, os profetas, o filho. Então, é da posição de povo eleito, da qual Israel possuía por privilégio, esqueceu-se do que estava escrito no manual da sua missão. Qual foi a intenção de Deus de escolher a nação de Israel? Resposta em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 ao 6. Deus queria transformá-la em uma nação sacerdotal. Era através desta nação que Deus quis mostrar a sua glória. Deus chamou Abraão para mostrar a glória de Deus ao mundo. E assim Israel da mesma forma. A igreja da mesma forma. Entre os homens, a glória de Deus tinha que ser manifestada. Assim, Jesus, nós vemos a manifestação da glória de Deus. Mas Israel falhou. Deus, então, vai trabalhar com a semente. Tira a semente do povo eleito. E essa semente desta nação, Deus salva o seu plano de Gênesis 3 e 15, a semente da mulher, Apocalipse 12 e 3, que é pela semente desta nação, que é Jesus. Assim, a semente desta mulher não falha. Cristo foi o homem eleito que substituiu a nação eleita. Assim,
a intenção de Deus foi satisfeita e foi feita por um judeu obediente, humilde, de acordo com João 5,19, que o filho não faz nada por si mesmo, a não ser o que o pai faz. E que entendesse e ensinasse que a glória é de Deus. Então, Jesus se humilhou. Ele não se iludiu como o povo de Israel. Não, Jesus, mesmo com privilégios de sua eleição, ele pagou o preço como crucificado, entregando toda a sua vida em prol do seu povo e todo aquele que nele crê. Jesus, o homem eleito, edificou um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, para levantar um reino sacerdotal, conforme disse Pedro, que cumprisse assim o propósito universal dos planos de Deus. Por isso a igreja, que foi tirada no meio dos gentios e dos judeus, está enxertada como ramo de oliveira e alcançou a graça de Deus para estar entre aqueles que têm a promessa do Pai. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo lembra as condições de Abraão, que antes de ser chamado peregrino, ele foi estrangeiro. Peregrino, certo? Antes ele foi estrangeiro, certo? O antes e o depois. Mas tem um segredo aqui, que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios. Presta atenção de novo. Efésios capítulo 2, versículo 19. Paulo lembra as condições de Abraão, que antes de ser chamado peregrino, ele foi chamado de estrangeiro. O estágio de peregrino é uma graduação após o estágio de estrangeiro. Está sobre o estrangeiro. Então, primeiro nós temos peregrino. Primeiro, estrangeiro. Segundo, peregrino. E terceiro, o que é que Paulo vai dizer? Hoje nós somos concidadãos com os santos. Concidadãos. Concidadãos. Então, primeiro eram nós, estrangeiro. Segundo, peregrino. E hoje, concidadão com os santos. Membros da família de Deus. Assim foi o estágio que vivemos, que a igreja foi vivendo. Ela era estrangeira, gentia, depois peregrina nas profecias. Ela foi peregrina nas profecias e hoje, por meio de Cristo, concidadã da família de Deus. Isso inclui Israel, nações e a própria igreja de Cristo. De estrangeiros a familiares de Deus. Olha o que nós vamos continuar estudando. Sobre Atos capítulo 21, versículo 28 a 29, onde nós temos Paulo sendo perseguido por pessoas de perto. Então, pessoas que estavam próximo de Paulo, que tudo estava sendo preparado. Então, Paulo vai sofrer as mesmas acusações contra Cristo, a qual foi lançada sobre Cristo. Os gregos, eles não entraram no santuário, como estava sendo acusado Paulo em relação a levar os gregos ao templo no santo. Então, esses gregos não entraram no santuário. Eles não entraram no átrio interior, mas só até o átrio dos gentios. Veja o que está escrito. Trófimo não entrou no templo, mas foi acusado falsamente
os homens acusaram Paulo falsamente de ter feito isto, introduzindo no átrio dos judeus. Queridos, nós vamos estudar sobre o templo e sobre as leis. Você pode estudar conosco no Zap, DDD 85 991 28 12 60. Nós temos uma aula extra para todos. Basta fazer uma doação de qualquer valor, você estuda conosco no nosso Zap, certo? Rosileudo Lima. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Amém.